Bom dia a todos, Pai, seja convosco, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Cumprimente seu irmão, diga a ele, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de nós nesse dia. Que a graça do Senhor nos restaure, nos renove. Vamos levantar as nossas mãos e clamar a Deus o seu reino, que Ele não deixe passar de nós nossa oportunidade, que as obras do Senhor possam ser concluídas. Ele que começou essa obra em nós, que o Senhor venha consumá-la, amém, irmão? Pai, obrigado, esta é a manhã maravilhosa que o Senhor nos deu para acordar. Nos deu para acordar a nossa história, Pai. Acorda a nossa vida, Espírito Santo, em todos os sentimentos, em toda a realidade do céu. Desperta hoje o teu agir, a tua bondade, a tua misericórdia mais uma vez sobre os filhos dos homens. Vem através da nossa fé edificando a tua igreja. Vem pelo Espírito Santo trazendo as coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. O Senhor é Deus poderoso, que faz muito mais além do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Segundo o teu poder é a tua palavra. Vem com a tua palavra agora, Pai, sustentando a fé, Senhor, sustentando a visão correta. Nós estamos passando, Deus, dias difíceis, onde os homens têm sido, Senhor, todos os momentos chocados contra as realidades, mas a tua bondade e fidelidade não se apartarão de nossas vidas, Pai. Senhor é o socorro presente na tribulação, na angústia. Senhor é Deus das famílias, não deixará que a nossa casa seja levada, arrastada pelas enxurradas, arrastada, Pai, pelos males, ó Deus, porque temos um fundamento, temos uma estrutura eterna, temos uma estrutura de poder, de fé, de alegria. Nós oramos pela nossa casa e família, pelos nossos filhos agora. Pedimos, ó Deus, o teu toque especial dentro das nossas vidas. Oramos para que hoje, Senhor, se consuma tempo, Senhor, daquilo que o Senhor já tem falado na nossa fé. Deus, estende as tuas mãos agora e transforma aquilo, Senhor, e aquela área que ainda não houve transformação. Envolve-nos no teu agir, envolve, Pai. Nós não aceitamos permanecer da mesma forma, queremos ser transformados. Espírito Santo, precisamos de ajuda. Tu és o Consolador. Ajuda a igreja, ajuda os trabalhadores da seara, ajude as famílias a serem libertas nesse dia, ajude os homens e mulheres a buscar a tua face, ajude os trabalhadores, ajude os empresários, as autoridades. Ó Deus, vem ajudando esta geração a se converter, vem ajudando esta nação a se curvar ao Senhor. Ajuda agora cada pai, cada vida a encontrar o seu lugar, o seu destino. Tu és o Deus de toda paz e consolação. Coloca agora a tua consolação, a tua paz na vida daquele que tem sido sacudido pelos males, pelo medo, ansiedade. Coloca a tua mão e envolve em teu poder de cura. Haja cura nesta manhã, Espírito Santo. Cura das emoções, cura, Senhor, cura na carne, Senhor, cura nos relacionamentos. Desperta hoje, tira pela unção, Senhor, quebra o jugo, tira as impurezas, tira as malignidades, as resistências agora. Vai quebrando as barreiras, vai tirando as mentiras. Ó Deus, afasta de nós, como diz no Oriente e no Ocidente. Afasta agora as nossas transgressões, afasta agora o mal. Perdoa os nossos pecados com que temos pecado contra ti. Perdoe o desprezo, a frieza, a ignorância, a apatia, a falta de amor, a falta de respeito, de cuidado. Perdoa agora a infidelidade, perdoa os palavrões, perdoa os envolvimentos com o mundo. Ó Deus, arranca as imundícias, os trapos velhos da amargura. Traz agora a libertação pelo teu sangue, traz agora a pureza pelo teu Espírito através da palavra. Ó Deus, lava nossas vestes, lava nossas vidas, lava, Deus, agora nosso lar, lava nossas mentes e ouvidos, lava o nosso coração. Queremos ser tocados pelo teu poder, queremos ser curados pela tua misericórdia. Espírito do Senhor, nós te pedimos, batiza, restaura a área, Senhor, que está caída, restaura, Senhor, cura a ferida que está aberta. Senhor, nós destronamos o poder das palavras que atormentam, que afligem. Nós repreendemos, Pai, toda astúcia das trevas. Nós tomamos a autoridade do céu pela espada do Espírito, que é a tua palavra, e dizemos em no nome do Senhor: levanta e sai, diabo, do meio do povo. Levanta
Levanta e sai do meio das crianças. Levanta e sai do meio dos casamentos. Levanta e sai do meio dos ministros, dos ministérios. Nós te comandamos no poder do Senhor dos Exércitos, o Deus que deu ordem aos anjos para tirar todo o impedimento e mal. Ó Deus, faz cair agora a muralha, o impedimento, o valente, o gigante. Faz cair agora essa casta, essa mentalidade, Deus, que não muda. Declaramos pelo sangue de Jesus que tira as obras mortas da nossa mente. Seja arrancada essa obra morta do passado, que não deixa essa vida ter experiência com o Senhor. Saia religiosidade, ranço, coisas velhas, malignas. Nós te ordenamos, saia, deixa as mãos, deixa a mente, deixa os ouvidos e o coração destes homens agora. Eu repreendo, eu digo efatá, abre-te língua, fala no nome de Jesus as palavras de Deus, fala as obras do teu Deus. Nós anunciamos que o Senhor é vivo, é ressurreto, é poderoso. Nós anunciamos as tuas obras aqui, Senhor. Nós declaramos os teus louvores, nós declaramos, Senhor, a tua bondade aqui neste lugar. Toma, Senhor, o teu reino. Tira os olhos deste homem das coisas desta vida, coloca os olhos naquilo que é eterno. Sara nossos olhos, sara nossos corações. Nós precisamos de ti, ajudador. Ajuda essa criança a ter experiência contigo, ajuda esse jovem a te conhecer, ajuda esta mulher e este homem a se relacionar com o teu poder, ajuda esta casa, ó Senhor Jesus, ajuda meus irmãos, ajuda essa cidade a se libertar, ajuda esta nação a se curvar a ti. Eu clamo pelas tuas misericórdias, ajuda essas mulheres a crer no Senhor, a crer no casamento verdadeiro, ajuda estes homens a crer, Senhor, na provisão poderosa que o Senhor dá. Ajuda-nos a viver, ajuda-nos a viver o teu propósito hoje, cada dia. Ajuda-nos a ver hoje, ajuda, Deus, ajuda. Traz a tua mão e toca este lugar, traz a tua mão e destrói o mal deste lugar, traz a tua presença e cura, traz o teu fogo e queima. Faz, Senhor, prevalecer o teu cuidado. Nós pedimos ao Senhor, teu é o reino, tua é a glória. Tu te levantaste como chefe, esta obra é do Senhor. Por isso o poder do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Dizemos aos males, fraqueza, distraídos, que fazem com que a obra do Senhor fique do mesmo jeito, saiam. Repreendemos toda distração, repreendemos toda motivação errada e dizemos: o Senhor é digno. Toma nosso pensamento e leva cativa a obediência de Jesus, Pai. Toma nosso pensamento e leva cativa a obediência de Jesus Cristo neste lugar, porque nós te amamos, nós te adoramos e te pedimos: fica conosco, meu Deus. É para ti, é para o teu louvor este tempo, este culto é para a tua glória. E você aplaude o Senhor e diz amém, e abre a tua boca e concorda, querido, e exalta Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Você pode se assentar, querido. Aleluia. Isaías capítulo de número 26, é o último domingo do mês de outubro, e nós vamos mencionar a palavra profética desse mês sobre nós, o que o Espírito Santo tem nos dado. E eu quero falar com você sobre fundamento e edificação, para que o Senhor possa completar, irmãos, todos os imagens do... Pode tirar a imagem, por favor, não precisa. Quando você pensar que não está acontecendo nada, olhe de novo. E se olhar e não tiver, faça que nem Elias, volte lá e olhe outra vez. Olhe outra vez. Porque o Espírito de Deus, Ele está sempre fazendo algo melhor para nós. Isaías 26, o versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu vou ler mais uma vez. Tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? O que você precisa, eu quero que você acredite que Deus,
Ele vai extrair da presença e da palavra dele para te dar nesta manhã. E eu quero que você peça para ele. Eu quero que você exerça a fé. Eu não quero que você apenas escute a mensagem. Eu quero que você faça um propósito de ser abençoado pela palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, diante da tua palavra. E eu creio que a tua palavra é poderosa, Deus. Aonde a tua palavra é liberada, sinais, maravilhas, milagres acontecem. E eu creio que todos estes sinais que vão seguir os que creem já estão aqui, Senhor, liberados pelo trono da graça do Senhor. Sinais de cura, sinais de libertação, sinais, Senhor, de transformações. Pai, toda espécie de bênção. A Bíblia diz que o Senhor já nos constituiu herdeiros legítimos e nós nos apoderamos. Então eu quero concordar com os teus filhos, que eles recebam dessa paz de que essa obra está consumada e que não há nada que alguém possa fazer para impedir isso de acontecer. No nome de Jesus, santifica o teu nome. Traz agora o agir dos teus anjos. Seja calado toda a voz contrária, Deus, neste ambiente, mas o teu Espírito possa nos tocar, nos inflamar e nos renovar mais uma vez pela tua bondade, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que só há uma forma dessa perfeita paz. O pastor pregou no domingo, na terça-feira. Na quinta-feira o Espírito do Senhor falou dessa fé que parece fé, mas que não é. Gideão acreditava em Deus, mas sabe quando aquela fé não está estabelecida, não está alicerçada? Como que eu posso crer que eu vou ter realmente essa paz perfeita diante de tantas coisas que eu vejo, enfrento, que eu estou sentindo, pastor, a vida está difícil, como que eu vou crer? Eu sei que Deus fez. Então, meus irmãos, o Senhor falou para nós desde domingo, falou para nós na semana passada, dessa firmeza do que a igreja foi chamada para se tornar. Foi tão maravilhoso. E se eu e você não crescemos no conhecimento da palavra, o nosso espírito esmurece, e nós vamos vivendo uma vida sem chegar a lugar nenhum, e daqui a pouco o enfado, como toma conta de todo mundo, toma conta também da igreja, se ela não se posicionar. A palavra de Deus, ela diz que Gideão estava lá pensando que Deus havia negado quem ele era. Porque a conversa de Gideão não é uma conversa de um homem cheio de paz. E inclusive ele estabelece um altar chamado paz. Chama Jeová Shalom, o altar que ele levanta lá. E a palavra de Deus mostra que é tudo aquilo que ele não tinha, mas que ele levantou quando Deus falou com ele. Por quê? Porque havia ídolos dentro da casa dele, do pai dele, havia um poste ídolo sendo cultuado no fundo da casa. Ele estava trabalhando sem crer que Deus iria proteger ele. Ele estava se esforçando, e quando Deus fala com ele, ele diz assim: ah, meu Deus, o que foi feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Você vê que é alguém que não tem alicerce, alguém que não está fundamentado, alguém que não está firme no que Deus um dia falou. Porque o Senhor já havia enviado um profeta e disse: vocês não se dobrem para os deuses dessa terra, vocês não caminhem na influência dos demônios dessa terra, vocês não pratiquem as obras destes homens que são sem Deus nessa terra. Vocês não me escutaram. E então a Bíblia diz que os midianitas é fruto da incredulidade, é fruto da rebelião do povo. O próprio povo criou os midianitas para roubá-los. A própria inconstância da fé trouxe os abalos que tentaram destruir aquilo que era de Deus na vida dele. A inconstância, eu acho que Deus vai fazer, mas se eu não botar a mão, não sei. Sabe, aquela inconstância, aquela vida que parece que não está realmente centrada no Evangelho, que não muda pela palavra de Deus. Acredita naquele momento, mas quando chega na frente da situação, diz: não, acho que isso aqui não é para mim. Eu acho que eu não ouvi direito essa voz. Acredita ali enquanto está diante da unção, enquanto tem alguém liderando. Meu irmão, deixa eu dizer para você, o Espírito Santo de Deus, ele veio fazer uma morada inabalável na minha e na sua vida. A casa que Deus está construindo é uma casa viva, de pedras vivas, que se transforma num edifício vivo, que é para a manifestação da glória do Senhor. A nossa casa, embora eu e você, como carne, como um ser natural, perecemos, a Bíblia diz que o conteúdo, o que faz essa casa ser durável, o que faz essa casa prevalecer e ter paz no dia da peleja, enfrentar as enxurradas, enfrentar os vendavais, o que faz esta casa ficar firme é a revelação do poder da fé quando Deus fala.
É como se Deus estivesse entregando, querido, uma argamassa, um cimento, ou uma cola, uma estrutura, uma edificação, que ninguém mais é capaz de destruir. Vamos para Hebreus capítulo de número 11, eu quero que você conheça a fé que você possui, para você estar alicerçado. Nós vamos ler alguns textos da palavra, e eu gostaria, irmão, olha, a minha conversão é o que me fez chegar até aqui. Eu tenho cadernos e cadernos das palavras de Deus, dos cultos que eu ia à igreja sede. Eu não ia nos cultos apenas uma vez na semana. Nós tínhamos culto na terça, tínhamos cultos na quinta, tínhamos culto no sábado, tínhamos cultos de manhã, tínhamos culto de noite. E nós estávamos sempre lá. E cada vez que íamos, foi essa capacidade que Deus colocou em nós de acreditar que nenhuma outra obra é mais importante do que ouvir a voz do Senhor. Mas hoje nós não estamos mais, você pode olhar para as igrejas. Hoje, a maioria das pessoas não consegue cultuar a Deus em comunidade mais do que uma vez. Não consegue participar mais dos cultos de orações que no começo era todos os dias. A igreja de Cristo não nasceu para falar com Deus de vez em quando. Porque essa já era a história do pecado lá atrás. Fala com Deus quando necessita, como se Deus fosse alguém buscado de última emergência, quando não existe mais solução. A Bíblia diz que o Espírito Santo rompeu o véu. Ele rasgou o véu que nos separava, para que nós pudéssemos estar sempre na presença de Deus, não em alguns momentos. Mas hoje as pessoas perderam a fé de orar. Elas não oram porque a sua fé não diz mais que elas são capazes de falar com Deus. Não é porque elas não conseguem vir à igreja, porque o fato de estar ou não na igreja, fala alguma coisa, fala que eu acredito que Deus está fazendo uma obra na minha vida, mas Ele também quer fazer na vida das pessoas, porque quando nós estamos juntos, Deus ordena a bênção, Deus fortalece aquele que está fraco, Deus restaura, renova a vida do outro, nós somamos força. A Bíblia diz que 1 afugenta 1000, 2 afugentam 10.000, um cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Quando a igreja está unida e ela ora dizendo: Deus, estamos sendo ameaçados dos males, como acontecia em Atos dos Apóstolos, o Senhor respondia, o Senhor fazia tremer, o Senhor fazia com que a sua justiça entrasse em operação. É para isso que a igreja entende o poder. Eu posso orar no meu particular na minha casa, eu não tenho que ficar orando só na igreja, mas a Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ela é uma igreja que ora em casa, mas ela é uma igreja que tem participação contínua na comunhão dos santos. Ela não simplesmente fica lá na sua vida dizendo: Deus entende, Deus sabe. Não, Ele não criou este tipo de pessoa através do Evangelho. A Bíblia diz que Ele levantou a imortalidade e a vida pelo Evangelho. Um poder de ressurreição veio pelo Evangelho, e não a mesma vida de morte. As pessoas trabalham em 3 trabalhos para negar o tempo de dar para Deus a honra de que Ele poderia abrir as portas e prosperar muito mais. Elas negam Jesus pelo seu trabalho e dizem que acreditam em Jesus. Você está vendo uma contradição na terra? Está vendo a bagunça que está na fé das pessoas? Um acredita que está bom assim, outro acredita que tem que ser assim, outro acredita que não é para ser assim. E o povo que não conhece Deus fica no meio desse negócio todo e não sabe para onde ir. Então o fundamento não pode ser mudado. O fundamento é Cristo, irmão. Se você estiver fundamentado em Jesus, como a Bíblia diz que nós fomos chamados, gerados, foi Cristo que disse. Hebreus capítulo 11, eu vou te dar vários textos, eu estou te dando um exemplo do que é ser firme. Nós estamos vendo um povo que nasceu na minha geração de 96, procure aqueles que estão firmes, procure os que ainda acreditam em santidade, procure os que acreditam na missão de pregar o Evangelho e ir. Procure o que ainda patrocina trabalhos, que ajuda missões, que participam da fé da igreja, que serve, que são fervorosos, que ajuda pastor, que ajuda a igreja. Procura os de 96, eu estou falando da minha época, eu posso falar da minha geração. Procura os que fizeram missões nesta época. Procura os que se converteram neste tempo. Esta igreja de 97, quando nós chegamos na João Denard 665. Quantas dessas pessoas estão firmes em Jesus? Estão conscientes do que Deus lhe deu um dia? Procure que paz essas pessoas têm da obra que Deus um dia colocou nas suas mãos para viver. Cadê o alicerce? Talvez esteja lá, sem formação nenhuma,
Porque lançar o fundamento e não levantar uma edificação, você sabe que é uma frustração. É uma obra que não foi feita da forma como foi revelada. Porque se alguém lança um fundamento para levantar uma casa, para construir um trabalho, para estabelecer uma família, para criar um negócio, para fazer missões, e aquela obra não se levanta, alguma coisa está errada. Quem embargou essa edificação? Quem foi o engenheiro que embargou? A Bíblia diz que nós somos edifício de um arquiteto e engenheiro que edificou, foi Cristo. Nós temos um engenheiro que não errou, que sabe sobre que fundamentos a obra dele pode ser colocada, que decidiu que tipo de edificação e de material essa casa deve ser erguida, o modelo da casa, o tamanho da casa, a extensão da casa, a profundidade da casa e toda a vida da casa. Quem decidiu não foram homens naturais passageiros que 80, 90, 100 anos vão embora. Foi um Deus eterno que vela sobre a sua palavra para cumprir. Agora dá uma olhada se essas pessoas ainda estão crendo, se elas ainda estão sobre as suas alianças, se elas ainda estão cumprindo o seu dever para com Cristo. Eu não estou falando de denominação e pastor, eu não estou falando de liderança e homens e religião, eu estou falando de Bíblia. Se você entrar no lugar que prega a Bíblia, você não vai estranhar esse ambiente. Se você for em um ambiente que prega a palavra de Deus, não importa a visão que você tenha tido, você anda corretamente, você vive o que Deus está falando. Agora nós estamos num tempo onde cada lugar prega aquilo que acha melhor para pregar, aquilo que vai de encontro ao coração. Puxa, meu irmão, o que você está precisando hoje? Então, pois é. Não, querido, nós não procuramos, nós não selecionamos alimentos para dar a uma geração que não sabe o que comer. Porcaria. Nós te damos alimento para você ser um homem maduro, uma mulher de Deus de verdade, que não vai se embrenhar nas ideologias, que não vai se embrenhar nas histórias, das filosofias de pessoas que um dia descobriram que alguma coisa não era bem assim como a Bíblia diz. Mas olha o que diz em Hebreus 11, querido, não mudou. A Bíblia está falando, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. A fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí você vai ver então o que essa fé edificou, o que essa fé levantou, porque o fundamento desta fé aqui, a Bíblia diz que veio dos profetas e apóstolos, no qual Jesus Cristo é a pedra principal. Você vai ver isso lá em Efésios, a palavra do Senhor dizendo para mim e para você, Efésios 2:20, que a igreja de Cristo, ela é estabelecida, ela cresce sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, na qual Cristo é o alicerce, não tem outro fundamento. Cristo é a base. Foi de Cristo que estes homens tiveram a visão da fé que os fizeram agir e praticar as obras. Embora ele não fosse lá revelado, mas a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo diz, o fundamento de tudo que um dia os homens creram, veio da palavra que é uma só. Cristo é o verbo, é a palavra, não são palavras. A palavra que define a fé, que define a visão, que define a capacidade, que define a honra, a prosperidade. Cristo é a ação de Deus, transformando a vida das pessoas no que elas foram chamadas para se tornar. É o verbo, não são vários verbos, é a palavra. Não tenho essa palavra aqui e essa palavra ali, toda a palavra é uma só, é Jesus Cristo o Senhor. A palavra de Deus, ou ela é única para você, ou ela não é nada para ninguém. Ou eu recebo a palavra como palavra de Deus, ou ela não é coisa alguma. Como que existem tantas interpretações da palavra de Deus? Como que tantas pessoas distorcem a compreensão do que é o verbo de Deus? Nunca houve contradição no nosso Deus. Como existe tanta contradição dentro das igrejas? Ou santidade é santidade, ou não é nada. O pecado é pecado, ou ele não é coisa alguma. Agora as pessoas falam, pecado é erro, pecado é fraqueza, pecado é morte. Pecado é não agradar, é não honrar o seu Deus. Mas nós estamos diante de um mundo que
pegou o verbo e quer traduzir o verbo, como se pudesse manipular, como se pudesse criar, como se pudesse inventar e se tornar o autor de algo que já existe. É uma geração maligna, tentando criar o seu mundo, o seu universo, o seu reino, sua glória, que acaba quando os seus olhos se fecham, quando eles não podem sustentar nem o seu corpo, se Deus não disser levanta. A Bíblia diz no Salmo de número 4, que o Senhor diz assim, o salmista: eu me deito em paz eu me levanto, porque tu me fazes repousar em segurança. Diga à pessoa que está do seu lado: o verbo não mudou. Diga para ela, acorde ela do lado: o verbo não mudou. É a mesma ação poderosa de Deus, edificando a fé das pessoas. Agora, por que a fé está tão barata? Por que será, irmão? Você já viu uma fé que não aguenta as passagens de furacão? De furacões? De tempestades? Vamos lá para Mateus capítulo 7. Marque esse texto, porque esse é o fundamento da sua fé. Nós não vamos ler o contexto dos nossos irmãos. Aliás, nós vamos ler Lucas 6. É a mesma versão de Mateus 7. Sabe, querido, eu tenho essa semana toda orado, igreja, sofrido no meu entendimento, porque eu fico procurando uma forma de fazer as pessoas crescerem naquilo que elas são capazes, e eu encontro todos os limites para que isso não aconteça. Eu encontro barreiras, limites, eu encontro desculpas, eu encontro motivações erradas. Eu disse para o meu filho e para minha filha Elisa, eu disse: se você não crescer na sua fé, daqui a pouco a minha linguagem vai ser como de alguém que você não conhece mais. Eu disse: se você não fizer propósito de crescer na sua fé, daqui a pouco a gente não se entende mais. Daqui a pouco eu falo uma coisa, você entende outra. A igreja do mesmo jeito, o ministério, o seu casamento. Se marido e mulher não crescerem na unidade da família, daqui a pouco um quer uma coisa, outro quer outra. Casa dividida não prospera. Filhos, cada um querendo os seus próprios interesses. Pais e mães divididos para agradar um, para ajudar outro. E a casa vira uma bagunça e a desonra é geral. Cada um diz: não, mas é porque eu tenho que ajudar, mas é porque ele precisa. Eu disse: meu Deus, o que nós vamos fazer? Isso está dentro da minha casa, eu estou falando dos meus filhos. Eu estou falando dos meus filhos, eu estou falando do esforço que nós devemos empreender para dar à nossa geração uma estrutura que eles não vão perder quando entrar numa faculdade ou no ensino médio. Sabe qual é a realidade das escolas hoje? Que meninas com 12 anos, a maioria já tiveram relações íntimas sexuais. 90% da geração de adolescentes hoje. Professores que estão lá, querido, tentando dar uma formação, projetar uma estrutura, levantar uma nova geração, porque a nova geração está saindo de lá de dentro das escolas. Não vai sair de outro lugar, porque geralmente não fica dentro de casa. Os filhos, às vezes com 4 meses, a mãe já pensa: já vou ter que levar para a creche. Quem que cuida? Quem que forma? Quem que faz crescer? Quem dá influência? Aonde você acha que eles estão sendo preparados? E aí, quando nós falamos, querido, eu louvo a Deus. Eu não sabia da importância do projeto dos professores. Talvez porque a gente faz as coisas, sabe, muitas vezes com amor e emoção muito grande. Mas eu sei que ele é de Deus. Só que tem coisa que você vai aprendendo. E eu tenho visto a responsabilidade da educação na formação de uma nova geração. A responsabilidade da igreja na formação dos novos líderes que virão. Porque vai ser você e os teus filhos. Que tipo de igreja você acha que nós teremos baseado nos teus filhos que você tem hoje? Eles aguentam a parada? Eles aguentam buscar Deus todo dia? Para não sucumbir quando um amiguinho, quando alguém vier falar alguma coisa? Como que está a estrutura dos teus filhos, da sua fé? Eles meditam na palavra? Eles louvam a Deus sozinho? Eles clamam e eles jejuam ao Senhor? Que tipo de igreja nós vamos ter daqui a pouco, daqui 10 anos? Se chegarmos lá, que nível de louvor nós vamos ter? Que tipo de canções nós vamos cantar? Que tipo de pregações nós teremos?
Que tipo de empreendedores nós vamos ter? Eu não sei se você está percebendo que se não houver crescimento, querido, o mal vai tomar conta. Se a igreja não crescer, sabe o que toma conta? Apostasia, como já tem lá nos outros países. A maioria dos templos lindos que haviam avivamento, cheio de obras, hoje estão fechados, são museus. Hoje não existe mais. Hoje são comprados. Sabe por quê? Porque essa geração se nega a aprender, a conhecer a Deus na palavra. Prefere ficar curtindo, prefere ficar dizendo, não preciso disso, não preciso daquilo, como se Deus tivesse feito ele assim, de uma massa diferente de todos os outros, como se o barro dele fosse mais especial do que todos os barros. O que é isso, irmãos? A necessidade do mundo ainda é a mesma, a necessidade da terra ainda é de luz, está nas trevas. A necessidade dos necessitados ainda é de Cristo Jesus, que não existe outro nome dado entre os homens que importa ser salvo. Não é Bolsa Família que salva, não é governo, não é plano de governo que salva. Ainda continua sendo Deus a história da humanidade. Não é dinheiro que garante a tua vida, porque se a tua vida, o fôlego acabar, o dinheiro não te ressuscita. Quando que vamos acordar para entender que o verbo é Deus? Que o que eu preciso é da palavra de Deus, e que se a palavra de Deus não estiver viva na minha vida, eu já estou cativo dos males deste mundo. Se eu não me movo com a verdade da palavra, eu estou me movendo com o engano que está contrário e me detendo a ela. Eu estou dizendo para você, irmãos, enquanto é tempo, acorda. Enquanto é tempo, decida crer, para que os nossos olhos se abram para a visão do Senhor. Lucas capítulo de número 6, veja o fundamento dessa fé. Versículo de número 46. Por que me chamais Senhor, Filadélfia, e não fazeis o que eu vos mando? Deus está dizendo aqui para mim e para você, irmão, saber o que Deus quer e fazer o que pensa é assim uma negação terrível. Ele diz: todo o que vem a mim, diga todo o que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu vou ler mais uma vez o versículo 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Diga bem construída. Mas o que ouve, não pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Arrojou-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Não tem como sustentar uma obra que não tem palavra de Deus e prática da Bíblia. Não tem como sustentar um chamado que não tem fé para praticar o poder da palavra de Deus. Não tem como edificar famílias sem o poder da revelação da palavra de Deus e a prática da verdade. Não tem como sustentar jovens e adolescentes com entretenimento, com brincadeiras, com passeios, com festa, com pizzas, com roupa, com tablets, com iPhones e com toda forma de presentes e dádivas, sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem a revelação de Jesus. A música, a cachaça, a bebida, a droga, o sexo, a riqueza, o poder, não vai manter a vida de nenhuma pessoa. O trabalho, a carreira, os sonhos não mantém a vida de ninguém. O que mantém a vida de uma pessoa, porque todos serão provados, não é alguns. O Senhor disse em Apocalipse capítulo 3 a Filadélfia: haverá uma provação que virá sobre todo mundo, mas porque você não negou meu nome e guardou a minha palavra,
Eu te guardarei desta hora da provação que há de vir sobre todo mundo, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é guardar a palavra? É mantê-la na prática da vida, no dia, no calor, na chuva, no dia mau, na enfermidade, no dia do casamento, do aniversário, no passeio, na escola, no trabalho, por onde eu for, guardei a palavra, porque você não sabe aonde você vai ser provado. Você não vai ser provado aqui dentro da igreja. Dentro da igreja, sabe quem são provados? Os que trabalham aqui, se querem realmente servir a Deus. Você é provado é lá na tua casa, dentro do teu casamento, é lá com teus amigos, é onde você vai, que as provas acontecem. E o Senhor disse, então pratica a minha palavra, porque lá a enchente vai bater, porque lá o vendaval vai vir, porque lá as correntezas vão fluir. E como é que você estará? Vai negociar com a correnteza, dar um presentinho? Vai negociar com uma noitinha especial? Vai negociar com um passeio de fim de ano para renovar as alianças? Vai renovar as alianças de casamento com presente? Vai renovar o casamento com passeios, com jantares? Aonde é que está a sua fé? Tudo isso faz parte, não é pecado passear, comer, se divertir, presentear, respeitar e honrar. Mas isso sem a palavra de Deus é o engano do diabo. É as facilidades das trevas que tornou um povo medíocre, sem conhecimento de quem eles de fato são, do que eles de fato precisam. Se você der, querido, doce para um trabalhador que trabalha duro na empresa, na indústria, que rala a sua vida, ele vai dizer, você está de brincadeira comigo, né? Você quer me dar isso aqui para comer, para aguentar o que eu tenho que passar? Agora uma geração fraca prefere a Nutella, prefere o bolinho de chuva, prefere a rosquinha doce, prefere a bolachinha recheada, a coca, prefere os refis, prefere a comida pronta. As mulheres preferem comprar semi-pronto, dar uma esquentadinha lá no micro-ondas, no forno. Ai, que comida boa! Quem trabalha e sabe a vida que tem que levar, come de verdade. Come aquilo que é necessário. Agora, querido, nós queremos uma geração nova, uma geração boa, uma igreja viva, mas não queremos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Como Filadélfia, você me chama de Senhor, mas você faz o que você entende na cabeça e nem pergunta, Deus, é isso mesmo? Sabe quando foi estabelecida a convergência, que o bispo César começou a tratar na comunidade, que nós fizemos aqui? Ele disse que Deus mostrou uma noiva para ele, a igreja. E dentro dessa visão, ele compreendeu que ele tinha feito aquele bolo caprichoso. Ele deu exemplo assim, aquele bolo de chocolate gostoso, bem recheado, e ele foi lá levar para o Senhor. Não é essa a visão, mas ele estava parafraseando o que Deus mostrou. E ele disse que fez aquele bolo com todo o capricho, e ele levou, e o Senhor disse, tudo bem, é um bolo bem feito, caprichado, gostoso, mas não foi isso que eu te pedi. Não é isso que eu quero de você. Então ele entendeu que o Senhor estava nos convergindo para Cristo, porque fazer muitas coisas, querido, que me agradam, que eu acho melhor, nesse dia não, eu não posso, o meu culto, a minha vida de fé vai ser essa, se a igreja quiser assim, se não quiser eu não vou, se não quiser eu vou para outra. Irmão, é a sua vida, faça dela o que você quiser, ela foi paga para uma vida melhor. Mas se você não concorda com a palavra de Deus, não tem lugar para você que vai ser bom na terra. Não a respeito de coisas espirituais. Se você não concorda com a palavra de Deus, você não vai se encaixar em ministério nenhum daquilo que de fato é Deus. Se você não crê na palavra, você vai ficar à deriva, flutuando, perdido, procurando alguma razão de justificar a sua má conduta. Por causa disso, daquela luta, daquele problema, daquele medo, daquele mal, daquele passado, do meu marido, da minha esposa, do mundo, do pecado, de todas as coisas, ao invés de crer quem é o fundamento da minha vida. Porque eu estou nesse lugar, porque eu quero estar, eu não decidi não crer. A palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, o Senhor mostra quem é semelhante. Meu irmão, minha irmã, eu disse para o meu filho, e eu vou falar para você. Eu disse, Samuel, se você não buscar Deus, e olha porque eu ensino, querido. Se você buscar Deus só quando eu falar, e ele lê a Bíblia todos os dias, eu não estou falando de negligência.
Eu estou falando. Eu disse para ele: que comunhão temos nós, filho, eu e você, seu pai e sua irmã? Você sai cedo para a escola, você chega, almoça, toma banho, almoça, vai descansar. Depois, às vezes, você levanta, vai fazer o seu tempo, ou no quarto, ou você vai tomar um café. Depois, às vezes, nós vamos para a igreja. Quando voltamos da igreja, ou a gente toma um chá, ou se for jantar, alguma coisa, e vai dormir. Eu falei: aonde ficou a nossa comunhão aí? Fala para mim, igreja. Mostra para mim que tipo de comunhão nós temos, de fato. Marido e mulher, que tipo de comunhão você tem dentro de casa? Que edifício está sendo construído dentro do seu lar para o seu filho saber o que é uma família? Não existe parceria, só existe divisão. Isso aqui eu faço, isso aqui você faz. Não existe comunhão, unidade. Isso aqui é seu dever, isso aqui não sei mais o que. E cada um faz o que quer. Eu estou falando, cadê a intimidade do casal? Só naquela hora? Você acha que isso sustenta o casamento? Só na necessidade? Isso é casamento? Eu tenho que me render para poder ela ser ou ele fazer para mim alguma coisa? Isso é casamento? Isso é enganação, querido. Isso é trevas, isso é pecado, isso é morte nos relacionamentos. Ou nós nos esforçamos para enxergar. Eu disse para o meu filho, eu falei: Samuel, eu só quero que você faz um rascunhozinho de o que significa comunhão, e me fala se eu e você temos comunhão. Mandei para Elisa um videozinho, mandei para ele veio perguntar para mim por que eu mandei o vídeo, porque fala assim que os filhos que conversam com os pais vivem mais quando os filhos conversam com eles. Ele perguntou: mas por que você está mandando isso para mim? Nós temos uma geração que não tem muita comunhão com as pessoas quando elas vão ficando mais velhas. Você já viu? Nós nos distanciamos, eles vão ficando mais velhos. Parece que a gente pensa que não dá para conversar com eles. E eu vou dizer para você, não tem coisa mais maravilhosa do que conversar com pessoas experimentadas. Não tem coisa mais especial de você sentar e escutar o que as pessoas mais velhas viveram. Mas hoje nós temos dificuldade. Eu acho maravilhoso, querido. Eu fico deslumbrada quando eu vejo pessoas fazendo certas coisas com os seus talentos. Eu admiro. Mas muitas vezes eu e você não temos tempo para admirar coisa nenhuma. Aonde não há admiração, não há honra. Você está entendendo? Qual foi a última vez que você admirou a igreja de Jesus? Qual foi a última vez que você admirou o seu pastor? Admirou a sua pastora? Pelo que você admirou? Qual foi a última vez que você admirou um trabalho de Deus na igreja? Para poder honrar. Nossa, isso é admirável. Fui lá e honrei. Fui lá e agradeci. Fui lá e me envolvi, porque, olha, é admirável. Mas será que isso não está acontecendo? Porque a igreja não cresce. E quando eu digo que não cresce, eu não estou falando de números. Números não significa nada. Deus diz que multiplica o zero. E faz com que ele seja glorioso. Multiplica o zero. Então não estou falando de número. Estou falando de crescimento. Por que não cresce? Porque não há admiração. Quando você admira o trabalho de jovens, você quer se envolver com o trabalho, fazer o trabalho, crescer no trabalho. Se você admira um ministério, você quer fazer parte. Se você admira um lugar, você vai fazer tudo para estar lá nele. Se você admira algo, você vai buscar estar naquele lugar. Mas hoje, querido, cadê a admiração? Cadê o respeito? Cadê a honra? Cadê a busca por aquele lugar ser o melhor? Cadê o esforço de contribuir, de ajudar? Cadê a fé de pôr a mão e dizer: em nome de Jesus, Pai, fortalece o meu irmão, eu estou vendo que ele não está vindo, eu estou vendo que algumas coisas não devem estar bem, no nome de Jesus tem compaixão, ajuda o que está acontecendo com o teu povo. Eles não estão mais vivendo, eles não estão mais crescendo, eles não estão mais produzindo, não há mais sinais, não há cura, não há milagres, não há maravilha, cada um vive a sua vida que quer viver. Deus tem misericórdia, nós estamos em apuro. Quem sofre pela igreja? Quem sofre pela obra de Deus?
Você está lendo a Bíblia? Você está lendo o que está acontecendo com Jeremias? Você viu Jeremias falando do coração enganoso, vil, profano? Mais do que todas as coisas, corrupto. Ele diz: quem pode conhecer o que está dentro desse coração? Aí o Senhor diz: eu, Senhor, esquadrinho até os rins, para dar a cada um segundo as suas obras. O Jeremias estava pensando que o povo estava de repente conseguindo prevalecer, e o Senhor disse: eu sondo, e o que não confia em mim é como a tamargueira do deserto, não consegue enxergar nem quando vem as coisas boas na vida acontecendo, porque não acredita, não confia, não está olhando, não está atento, não está ligado. Veja comigo o capítulo de número 3 de Coríntios. Pede para desligar se for preciso lá atrás. Eu vou dizer um segredinho para você. Se você participar mais da obra de Deus, ela fica mais leve. Você sabe o que faz o bolo ficar gostoso? Sabe? Não é o fermento. É bater. Você bate a massa. Se você não bater a massa, pode colocar todos os ingredientes lá. Talvez alguma coisa fique boa. Precisa ser de uma boa batedeira. Fala para mim de alguém que faz bem as coisas se não for com uma boa batedeira. Sabe o que é bater? É mexer na massa. Qual foi a última vez que você deixou Deus mexer na sua vida para você ficar bom? Qual foi a última vez que Deus mexeu na sua vida para te edificar? E você aceitou, porque tem gente que não gosta de ser mexido, não gosta que mexe comigo. Ninguém gosta, irmão. Não mexe comigo não mexe com meu filho, não mexe com a minha mulher, não mexe com nada. Não mexe, isso aqui é meu. Eu posso fazer, mas não mexe não. E às vezes assim até com Deus. 1 Coríntios capítulo 3, veja comigo. A partir do versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém, igreja nenhuma, governo nenhum pode lançar outro fundamento na terra. Dinheiro nenhum pode estabelecer outro fundamento na terra. Casamento nenhum vai durar sem o outro, com esse outro fundamento. O único fundamento que faz duráveis, o único fundamento foi lançado pela graça, foi dado pela graça, foi dado em amor. Irmão, fundamento é a coisa mais importante da vida, para que o edifício, só que Deus nos chama para separar o material que você vai usar na obra que você está construindo. Eu não vou falar aqui dos materiais, eu só vou falar da palavra. Quando você tem a oportunidade de honrar e de fazer algo e você faz como você pensa, você está bem longe de usar um material de qualidade. Quando tem um projeto já definido, a medida, a estrutura, o material, você deve estabelecer isso. E eu faço como eu penso, eu acho que é melhor assim. Coloque isso em todas as áreas da sua vida. Isso é fogo, querido, isso é, palha, feno ou madeira, menos material de qualidade. Eu vou, mas do meu jeito. Eu busco, mas como eu quero. Eu falo quando me der vontade. Eu participo quando der certo. O que vai ser construído nessa casa? O que vai ser construído? O que vai permanecer nessa história? Você está vendo a gravidade do que nós estamos fazendo em Jesus? Lembra do teu chamado quando você se converteu e se batizou? Lembra do teu amor por Jesus? O Senhor está sempre tendo que lembrar o povo.
daquilo que eles foram um dia chamados para fazer. Lembra da simplicidade de ser de Deus, de não ter vergonha do Evangelho, de não ter vergonha de carregar uma Bíblia, de não ter vergonha de orar. Nós temos um povo hoje tímido, que não ora, que se sente agredido, que se sente ofendido se você chama ele para dar glória a Deus e aleluia. Que acha que está gritando porque esse povo fica gritando. Não é gritando, meu irmão. A Bíblia diz: se você não clamar, você não será ouvido. Clamor não é, querido, falar dentro da minha, aqui dentro não. Clamor quando você fala com Deus. A Bíblia diz que o Espírito, muitas vezes, porque as nossas palavras não exprimem corretamente o que eu queria dizer, ele geme. Ai! O Espírito geme para tirar de você aquela perturbação do inferno, para tirar aquela sensualidade das trevas, que consome a sua carne na frente de celulares, vendo pornografia, vendo porcaria. O Espírito geme para tirar você daquela bandalheira, daqueles relacionamentos que só enfraquece. O Espírito geme para tirar aquela comilança que é mais um vício do pecado, porque não consegue se entregar a Deus, tem que ficar toda hora comendo, toda hora indo atrás de coisa. O Espírito, a Bíblia diz que foi nos dado para nos ajudar a fazer a obra que nós não conseguimos fazer. E você acha que isso é um escândalo? E você acha que é um escândalo orar, gemer, chorar, bradar, jejuar, se nós não sabemos fazer as coisas direito? Está aí, querido, o mundão, a porta larga está aí. Leia todos os dias. Se você ler os 7 primeiros capítulos de Mateus, nós já vamos mudar muitas coisas na vida, porque lá está o sermão do monte, todas as coisas que o Senhor gostaria que nós tivéssemos uma vida. Que vida diferente? Ele fala como tratar as pessoas, como viver a fé, o que fazer. Então, querido, quando a palavra do Senhor diz para mim e para você que nós não podemos lançar outro fundamento, por que eu e você insistimos em fazer uma obra assim inferior para Deus? Quando nós olhamos, querido, nós estamos terminando aqui começou a colocar o gesso. Nós chamamos toda a igreja para participar. Querido, igreja de verdade, não se ofenda não. Ela pode não ter R$1.000, 550, R$10. A igreja de verdade, ela traz a roupa dela e diz assim: eu não tinha dinheiro para ir, mas eu queria participar dessa obra. Você pode pegar isso daqui e considerar como se fosse a minha oferta para construir, para ajudar no serviço que está fazendo? Ah, eu não tenho. Mentira. Pecado, frieza, falta de amor. Mas não diga que não tem. Não estou nem aí, mas não diga que não tem. Não quero fazer, mas não diga que não tem. Podemos ajudar. Deus nos chamou para participar das aflições dos santos. Se não for para ser igreja, não precisamos entrar nos templos, porque isso não vai fazer de nós salvos no dia do Senhor. Fazer de conta que participamos, que cremos, que acreditamos, que estamos nos movendo. Fazer de conta que estamos adorando. Fazer de conta que estamos amando Jesus. Deixa eu dizer para você, Deus sente sua falta. Deus sente a sua falta. Deus sente a sua falta e Ele te vê. E Ele está sentindo a sua falta. Sabe por quê? Porque você não fica com Ele. Deus tem o mundo todo, mas por que Ele então morreu se o mundo todo, tudo é dele? Por que Ele morreu? Porque sentia falta dos homens que Ele separou. Sente falta do teu olhar para Ele, sente falta da tua afeição por Ele, sente falta do teu trabalho, do teu dom, do teu chamado, sente falta de quem você é. Fala para mim, querido, quanto de Deus você tem na vida? Quanto de Deus você dá para Ele? Quantas vezes você senta com Ele e simplesmente pensa nele? Fala para mim em nome de Jesus. Seja verdadeiro e me mostra se Deus não está certo, dizendo que está sentindo falta de você. Mas você corre demais, trabalha demais. Eu vou dizer para você, Filadélfia, Deus sabe tudo o que você passa, mas Ele não aceita que você troque Ele pelo que você faz.
Ele não aceita que você troque Ele pelo teu trabalho. Ele não aceita que você troque Ele pela desculpa que você tiver que dizer. O teu Deus não é menor do que o que você está fazendo. Você está me entendendo? Seu Deus não é menor, não é inferior. Teu Deus não é qualquer coisa. Teu Deus não é aquele carro que você tem. Teu Deus não é aquela conta que você recebe o salário da tua empresa. Teu Deus não é aquela casa que você mora. Teu Deus não é o marido, o filho ou o sonho que você tem. O teu Deus vai além de tudo isso. E o teu Deus te quer. Ele te fez para Ele. Ele quer você com Ele. Ele te salvou para ser dEle, e não para você pertencer a outro. Eu estou dizendo para você, querida Filadélfia, os dias estão acabando. E sabe na memória de quem essa geração vai ficar? De Deus. Vamos para o último texto para nós adorarmos o Senhor. Eu vou ler Mateus 16, que eu preciso, e vamos para Efésios 2:20. Conjunto Louvor pode estar comigo no altar. Mateus capítulo de número 16. A ceia do Senhor é domingo que vem. Passa a ceia, entra a ceia. E eu vou dizer para você, eu fiquei confusa quando eu olhei para a igreja terça-feira depois da ceia e não vi as pessoas orando. Eu falei, o que você comeu domingo? Que você não estava aqui respondendo a Deus que te deu vida e esperança na volta dEle. Uma igreja que come do sangue, bebe do sangue, come da carne de Jesus e não tem vida, não está comendo dele. Mateus capítulo 16. O Senhor Jesus perguntou que tipo de conhecimento aqueles homens tinham do que era Deus, do que Jesus era ou quem Ele era. O que diz o povo ser o filho do homem? Parte B do versículo 13, Jesus perguntou. Versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O Senhor disse para Pedro: vai edificar a minha igreja sobre esta pedra que sou eu. A revelação da sua vida sou eu. E sobre esta revelação você terá chaves do reino que esta pedra está estabelecendo. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Não tem como edificar Jesus na vida de alguém que acredita como no passado. Se você pensar de Jesus apenas como um profeta, é mais uma pessoa boa. João Batista, um bom pregador. Que tipo de alicerce nós estamos construindo na nossa fé? Você entregou a sua vida para Jesus de verdade? Ou em nome do Pai você foi lá, no nome da sua mãe você foi lá dizer: eu vou entregar minha vida porque minha mãe falou isso aqui? Está na hora de nós termos consciência e responsabilidade da fé que foi dada para mim e para você. A fé é Cristo. E sobre esta fé, a Bíblia diz que o fundamento dos apóstolos era a verdade dele. Tudo que os apóstolos e os profetas falaram era apontando para Jesus, para a verdade. Tudo o que eles fizeram.
E se nós olhamos hoje para a pregação e falamos assim, é só uma pregação, é só um pastor, uma pastora desesperada, com certeza, querido, desesperada pela sua alma, com certeza, desesperada pelo estado em que está a sua vida, sua casa, sua fé, seu futuro. Com certeza você pode juntar essa pregação ao meu desespero de ver as pessoas cada vez mais longe de Deus e escutar Deus dizendo, eu sinto falta de você, e ver essas pessoas dizendo, o que eles querem, que eu vou para a igreja todo dia? Para de ser arrogante, querido, ignorante, incrédulo. Deus não precisa que você esteja aqui todos os dias, Deus precisa que você se converta, e aí Ele decide os dias que você vai estar e onde você vai estar. Enquanto a gente não se converte, nós decidimos aonde estar, porque quando nós somos convertidos, nossos dias não são nossos, são de Deus, para fazer o que Deus quer. Quando a gente se converte à revelação de Jesus, não sou eu que digo aonde e o que eu vou fazer, quem decide é o meu Senhor. Como me chama de Senhor se não faz o que eu falo, se não é dirigido por mim, se não é conduzido pelo Espírito Santo? Como me chama Senhor se não me obedece? Eu vou tal dia. Você nem tem poder sobre esse dia que você acha que tem. No dia que se converter, vai saber que o dia de Deus é de Deus, e se Ele me deu, eu quero honrá-lo. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. Eu só vou pedir para você uma coisa antes de você sair hoje, querido, desse culto. Avalie como está o nosso relacionamento. Se você não crescer no teu relacionamento com Deus, você sabe que não tem como duas pessoas andarem juntas se elas não concordarem. E não tem como uma pedra ser colada na outra se não houver relacionamento verdadeiro. Não tem como nós sermos edifício bem ajustado se não houver vida em nós para sermos ligados. O conjunto que está aqui, os diáconos que estão aí, os servos que estão aí, a mesa de som, os trabalhadores, a GK que está aí, qualquer um que estiver na obra de Deus e não tiver um bom relacionamento com o Senhor e com o seu próximo, não permanece. Se você não tiver um bom relacionamento de acreditar, não, pastora, o que eu tenho que fazer é pedir perdão. Porque tem pessoas ainda ficam ofendidas quando Deus chama elas para um tratamento, chama elas para libertar e curar e mudar a vida delas. Que você hoje aceite essa palavra como Deus te chamando para ser de fato quem você é, porque senão, querido, você não dá cola, você não vai se transformar no edifício bem ajustado. O Espírito Santo do Senhor hoje está falando comigo e com você. Admire a obra mais do que sentir-se obrigado a estar lá nela. Você se sente obrigado a ir para a sua casa? Com certeza não, porque você sabe que lá é a sua casa. Mas se você sente obrigado a vir para a igreja, é porque você não sabe o valor de ser a igreja e quem é o Deus da igreja e quem é que está na igreja. Se você vem porque se sente obrigado, é porque você não sabe o valor deste lugar. É porque esse fundamento está sem nenhum crescimento de edificação. Você tem prazer, você vai trabalhar, você sabe. Coisa que eu mais quero é estar na minha casa. Aonde eu descanso é na minha casa. Aonde a igreja cresce é na presença de Deus. Ela sabe que o lugar mais importante é a presença de Deus. Então nós vamos cantar o fundamento da nossa fé, mas eu quero que você se volte para esse fundamento, para que outras coisas, querido, possam ser ditas a nós, para que Deus possa construir obras melhores e maiores sobre nós. Enquanto não houver estrutura em nossas vidas, Deus não pode colocar obras maiores em nossas vidas. Vamos adorar o Senhor Jesus. Cristo é meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel
sua paz eu encontrei, não serei abalado. Nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo. Não me desapontou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Você vai edificar a tua vida, querido. É um conselho que Deus nos chama hoje a tomar, junto com o Espírito Santo. Bendito seja a tua presença, Deus, nesse lugar. Tua glória, Deus, sobre nós. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa, em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Sim, em ti eu vencerei, pois firme estarei. Sim, em ti eu vencerei, na rocha me firmei, Cristo é meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, Senhor, jamais falhará, nunca falhará, jamais. Eu quero dar oportunidade para você consertar a sua vida espiritual hoje no altar do Senhor. Se em algum aspecto do que Deus falou nesta manhã, você sabe que é necessário ajuste, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui no altar dizer para Deus que você quer um conserto com Ele. Rapidamente, querido.
Por favor. Tu és digno, Deus. Poderoso Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Estás aqui, Jesus. Você quer crescer, querido? As pessoas ainda não estão aqui. Essas aqui são as primeiras apenas que escutaram, tá? Dá uma olhada só para elas que escutaram primeiro. Dá uma olhada só para elas que escutaram primeiro. As outras estão aí atrás. Eu estou falando de um Deus que quer trazer a sua vida ao lugar maior. Aleluia, Jesus, estás aqui. Tu estás aqui, Espírito Santo. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Jesus.